Fala, povo da luta! Sejam muito bem-vindos a mais um Red Corner Podcast. Aqui com você é Alberto Minar. E hoje a gente está começando mais um novo formato de bate-papo, de entrevistas. Nesse primeiro momento do Red Corner, a gente sempre trouxe para vocês o melhor que a gente pôde encontrar, né, entre atletas, professores e fomentadores de artes marciais na nossa região. E hoje a gente decidiu abrir, depois de muito pensar, a gente decidiu abrir esse leque para pessoas normais que praticam artes marciais ou que têm uma influência sobre a arte marcial, prestando algum serviço, por exemplo. E hoje, com muito prazer, eu trago minha amiga pessoal, minha fisioterapeuta, sabe muito, então, do que acontece no mundo no mundo da luta e o que acontece com lutadores de alta performance. A doutoranda Aline Araújo, minha amiga, seja muito bem-vinda. Obrigada. Galerinha, esse vai ser um formato de podcast bem mais descontraído, bem mais solto. Por quê? A Aline também é atleta, também pratica jiu-jitsu, pratica crossfit, então ela está diretamente ligada à prática de atividades físicas e faz parte de um grupo que vem crescendo bastante, que são as mulheres nas artes marciais. Então, quebrando paradigmas, quebrando essas barreiras. Então, a gente vai conversar e além vai ser o nosso pontapé inicial nesse novo formato de bate-papo. Então, doutora Aline, como eu lhe chamo doutora, a gente está muito feliz de trazer você aqui no nosso Red Corner Podcast. Sei que você assiste todos os Red Corner Podcasts, então você vai se sentir mais à vontade, mais em casa, com certeza. Uhum. Aline, eu queria começar só pedindo para você dar um histórico rápido. Eu sei que você é doutoranda em motricidade humana, né? É natural de Icó, no Ceará, mas já está em Campina Grande há 12 anos já, então praticamente já deveria ter recebido o título de cidadã campinense, já, eu acho. Fica a dica aí para os vereadores. Né? Fala um pouquinho da tua chegada, primeiro, a tua escolha para a fisioterapia e a tua chegada em Campina Grande. Olha, primeiro eu quero agradecer ao convite, apesar de ser algo bem novo, é algo que eu fico muito feliz de falar. Fisioterapia, luta, para mim são Universo feminino nas lutas. Exatamente, são coisas que eu gosto bastante de falar. Eu moro aqui em Campina Grande desde 2006, eu acho. Faz tanto tempo que eu nem lembro mais. E todos os meus vínculos profissionais, como cidadã também, já são por aqui. Legal. Só tenho um vínculo familiar mesmo no Ceará, que é o que me mantém ainda indo e vindo, mas a minha vida toda é por aqui. E eu escolhi fisioterapia já bem no início, assim, daquela fase da vida onde a gente quer escolher uma profissão, já foi fisioterapia logo de cara. Sim. E é algo que eu sempre amei, movimento. Eu sempre fui muito fã de esportes, graças ao meu pai. Meu pai também é atleta, amador, e ele é ciclista, mas sempre amou todos os tipos de esporte que você puder imaginar. Então, eu tenho essa referência muito grande na minha vida pessoal. E aí, eu escolhi a fisioterapia. A princípio, eu não trabalhava na área de fisioterapia esportiva. Quando eu me formei em 2013, eu atuava na área de saúde da mulher. Mas, logo percebi que não era aquilo que eu queria fazer o resto da minha vida. E resolvi me render ao esporte, não só como praticante, mas também como fisioterapeuta e pesquisadora. E aí, desde 2016, 2017, eu resolvi me dedicar à fisioterapia esportiva. E é um dos motivos pelo qual eu escolhi o doutorado em motricidade humana, para trabalhar com atletas. E aí, estou nessa vida agora, praticando, estudando e tratando atletas. Muito bom. Antes da gente chegar no fator luta, hoje eu queria ainda continuar no teu gancho desse teu doutorado e que você falasse um pouquinho rápido sobre a tua experiência em Portugal. Você saiu do Brasil, foi fazer parte dessa coleta de dados, parte dessa pesquisa de doutorado lá em Portugal, e eu queria que você compartilhasse com a gente esse grande desafio que é sair
assim, em destino, né, para estudo e sem saber o que vai encontrar pela frente. Eu queria que você falasse um pouquinho isso pra gente, até para dar aquela estimulada na galera. A gente tem visto que a parte acadêmica, a parte científica vem sofrendo bastante, né, ultimamente. Então, as pessoas acabam sendo desencorajadas a se aprofundar na sua área e você botou a faca nos dentes e foi. Fala um pouquinho lá de Portugal, como é que foi? Você mais do que ninguém sabe como é difícil, né? Sair do Brasil, da sua casa e enfrentar aí uma cultura diferente, enfim, sem a família. Mas foi uma experiência muito rica para mim. Eu fui justamente em busca de um programa, né, de doutorado que tivesse as linhas de pesquisa voltadas principalmente para o esporte. E o que eu encontrei que mais se encaixou no meu currículo foi o da Universidade de Évora, lá em Portugal. E resolvi ir. Fechei os olhos, abri o currículo e fui. E fui muito bem recebida. Eu gostei muito da forma com que os brasileiros são recebidos no meio acadêmico de Portugal. Eles nos respeitam bastante. E aí, quando eu cheguei lá, que começamos a ver as disciplinas, né, para mim foi uma realização completa, porque era tudo que eu queria estudar. A parte de rendimento esportivo, prevenção de lesões, e o meu orientador, o professor Nuno, foi uma pessoa também que me acolheu muito, e só comecei a estudar isso, principalmente para a parte de prevenção de lesões. Então, depois, quando eu fechei o tema da minha tese, apesar de gostar muito de prevenção de lesões, eu resolvi trabalhar com a parte de rendimento. Como melhorar o rendimento de atletas. E foi aí que eu fechei o meu projeto, que é o que eu vou desenvolver nesses próximos anos. Legal, é muito bom estudar com o que a gente gosta, né? É muito bom, é muito satisfatório. E tanto com a prevenção, a gente chegou num assunto que eu sou prova viva disso aí, né? Prevenção de lesões e aperfeiçoamento, ou melhor, de performance em atletas, né? Para quem não sabe, a Aline é minha fisioterapeuta até hoje ainda. De vez em quando eu estou dando trabalho a ela. Inclusive, a minha última lesão, a gente já vem tratando aí há uns 70 dias, já 60 dias, desde o ocorrido. Foi uma ruptura de adutor. E eu não sou dos melhores pacientes. De vez em quando dou muito trabalho, mas a gente já está naquela fase de fortalecimento. E realmente, eu sempre fui um cara que antes de assinar com o UFC, antes de ter uma sobrevida profissional nas artes marciais, eu só ia, na real, nem ia para fisioterapeuta. Era aquela gelinho e vai treinar, gelinho, vai de novo, novinho também, né? Tudo tranquilo. Então, eu realmente abusei muito do meu corpo e a conta um dia vai chegar, né? Só que depois de assinar com o UFC e ter um pouquinho mais de condições de fazer isso, eu vi a importância da profissão para a minha performance, né? Eu sempre tive essa curiosidade. Teve uma vez, eu tive uma oportunidade de perguntar isso a Minotauro. Ele veio para Campinas dar uma palestra e eu já me interessava por esse mundo da luta e foi... No final da palestra, abriram um espaço para as pessoas fazerem perguntas. E foi o que eu perguntei para ele. Qual a importância da fisioterapia na tua vida, Minotauro? E foi logo depois dele mostrar aquele vídeo da luta dele com... Bob Sapp. Isso. Que ele ficou bem judiado. E aí ele disse, Aline, a fisioterapia para mim tem um papel extremamente importante. Porque todos os dias eu faço fisioterapia de alguma forma. E então, se todo lutador tivesse essa oportunidade, ia bem mais longe. E outra, Minotauro, ele realmente prega isso aí. A gente troca mensagem, conversa sempre, ele sempre tá perguntando como é que eu tô, como é que estão as coisas por aqui. E eu sempre me queixava muito da minha lombar, dores na coluna, tal, tudo. E ele, Miná, investiga o teu quadril. Às vezes é quadril, tal, não sei o quê. Então, imagina ele falando. E aí, campeão, tudo bom? Aquela coisa dele. Então, ele realmente, bem paizão, assim, ele realmente sempre me estimulou a procurar, né, o tratamento profissional. E não ficar nessa de gelinho e
toma um ali já tá bom. Ou não, aí corta o nome da empresa. Pô, não foi propaganda, porque só faz propaganda pra quem paga. Você é folgado, viu? Mas é isso. Então, eu realmente sou prova viva, posso comprovar da necessidade, da importância da fisioterapia, mas trazendo para uma camada abaixo do profissional, aquele atleta, ou atleta de final de semana, ou realmente hoje em dia, por exemplo, em Campina Grande, hoje existem vários, eu vou chamar de atletas, mas vários indivíduos intermediários ali. Ou faz um beach tênis, ou faz um crossfit, ou faz um muay thai, ou um funcional. Uhum. E essa galera às vezes se machuca e não tá muito ligada nisso aí. E eu queria que você falasse um pouquinho da tua visão, o que é que chega no teu consultório, fora eu quebrar toda semana, o que é que chega lá duas vezes por semana. Então, fala um pouquinho o que é que chega lá, o que hoje poderia resumir um pouco do teu público dentro do consultório. Olha, eu costumo chamar esses indivíduos de atletas recreativos por isso. Atletas recreativos, é um nome bonito. É um nome bonito. Eu não sei se é um termo técnico que existe, mas são pessoas que praticam algum tipo de esporte, mas não necessariamente se preparam para o esporte. Entendi. E aí, aquele jogador de futebol do fim de semana, aquele atleta de crossfit, me incluo, que participa dos campeonatos a nível municipal, a nível, né, da sua academia. Regional, enfim, né? Isso. E o maior desafio para o fisioterapeuta, eu acredito que é saber identificar os tipos de atleta e qual a melhor conduta para cada tipo de atleta. Como a gente estava conversando, o atleta amador, ele se lesiona principalmente por falta de técnica, em qualquer esporte que ele pratique. O atleta profissional, principalmente os de alto rendimento, se lesionam pelo volume de treinos, pelo uso excessivo, porque é o trabalho dele, ele, né, depende daquilo. Então, o atleta do alto rendimento, às vezes, tem 2, 3, até 4 treinos, né, durante um dia. Isso. Então, identificar essas diferentes lesões é extremamente importante para o sucesso do tratamento. No meu público, né, no meu consultório, hoje, atualmente, eu trabalho mais com atletas amadores. E são aqueles atletas que o perigo de recorrência das lesões é alto, porque nem sempre eles corrigem a técnica. Então, o meu trabalho também é esse, é tentar melhorar a performance dele para evitar que ele se lesione. E a consciência corporal também, ele tem que ter consciência do próprio corpo, né? Normalmente, às vezes, você está ali só... Exatamente. E conscientizar esse atleta também é muito difícil. Eu chegar para um atleta, né, de beach tênis e conscientizar ele que ele não pode só chegar lá na quadra, na arena, né, e treinar, ele precisa fazer um trabalho de fortalecimento, de estabilização de ombro, de joelho, é a parte mais difícil. Entendi. O atleta profissional não, ele já sabe disso. Nenhum atleta profissional, se você for investigar a fundo, nenhum atleta profissional vai negligenciar essa parte de prevenir lesões, porque ele depende daquilo, então ele sabe da importância. Boa. Aí vamos colocar só fora dessa pergunta, desse bate-papo de agora, o beach tennis, porque querendo ou não, um esporte mais elitizado, é uma febre do momento, então tá bem na vibe agora, né? Beach tennis tá em todos os lugares, né? Mas uma problemática que talvez para esse atleta intermediário, como você chama de atleta intermediário? Não, atleta recreativo. Para esse atleta recreativo, às vezes, é o fator financeiro. Vamos supor. Infelizmente, há algumas disciplinas de prática esportiva, seja luta, ou futebol, ou aluguel de uma arena, ou de uma quadra, de um campinho society, alguma coisa do tipo, às vezes o valor que ele gasta mensalmente é menor do que o que ele pagaria em uma consulta. Né? Então, ele realmente coloca naquela balança de, não, vou gastar X
com isso aqui eu pago meu mês inteiro de treino, né? Então, é como se a valorização do profissional viesse só comparada a um mercado que já está corrompido. Isso. Porque o mercado da educação física e da prática esportiva na nossa cidade, na nossa região, é muito barato, é muito baixo. 90% das atividades físicas que você desenvolve aqui nessa área do Nordeste são realmente muito baratos. Então, chega ao ponto de a concorrência ser tão alta e os educadores físicos, né, ou professores, ou enfim, instrutores, etc., personal trainers também, baixam tanto esse critério buscando uma concorrência que tornam todo um mercado baixo, muito acessível, e enquanto outros profissionais que sabem o seu valor, cobram um valor até acima disso. E, às vezes, eu acredito que a concorrência ela acontece na medicina, na fisioterapia, na educação física, no mercado imobiliário. A concorrência está ali sempre preço. E isso deve influenciar um pouco na procura desse atleta recreativo aí. O que você acha? Eu concordo, mas sabe um fator assim, que eu acredito que tem mudado. O atleta recreativo, quando ele se lesiona a primeira vez, que ele começa a ter que investir dinheiro em medicação, exame de imagem, acessórios para ajudar ele a conseguir continuar no esporte tolerando a dor. Entendi. Quando esse investimento começa a ultrapassar o que ele já gasta praticando o esporte, aí ele dá atenção. Aí ele percebe que prevenir é melhor do que remediar, exatamente, né, no caso. Legal, então, verdade. Tem vários casos de pacientes que chegam no consultório para mim. Eu trabalho principalmente com terapia manual, é a minha especialidade, a quiropraxia. E um dos pontos fortes da terapia manual é que as pessoas percebem quase que imediatamente a diferença no treino, no rendimento e na dor também, né? No alívio da dor. Então, quando eles fazem a primeira vez, quando eles sentem os benefícios a primeira vez, eles percebem que é melhor se organizar e investir nisso, na terapia manual, na fisioterapia, do que investir em medicações e exames que muitas vezes são desnecessários, só trazem um estigma, um diagnóstico, né? Que vai te limitar na prática do esporte e começam a valorizar mais. Verdade, concordo. Fala um pouquinho da quiropraxia. Existe na minha concepção, eu já faço uso da quiropraxia há muitos anos, desde a época de Londres, desde a época da Europa, então já conheço há muito tempo. Mas eu ainda vejo uma certa resistência de algumas pessoas ao estralar, ao posicionamento. Vai piorar, isso... Aí vem as lendas urbanas, né? Estralar não é bom, né? Então... Como você trabalha com conscientização também do seu paciente, do seu cliente, então eu queria que você falasse um pouquinho da quiropraxia, bem superficial, só para a galera entender um pouquinho. O maior vilão da quiropraxia é o YouTube. É o YouTube. Porque as pessoas têm muito medo da quiropraxia pelo que elas assistem no YouTube. Aqueles ajustes que são bem agressivos e causam aqueles estralos, mas também, né, aquele susto. Sim. Então, a quiropraxia, ela nada mais é do que procurar restrições na coluna e nas articulações que estão te impedindo de evoluir, né, no movimento ou que estejam te causando dor. Então, a gente não trata osso, a gente trata sistema nervoso, porque essa conexão é o que vai causar essas restrições. Então, a gente libera essas restrições e automaticamente, em torno de 48 horas, a pessoa já consegue se movimentar, já consegue render muito mais no treino. Então, tudo é feito com muita cautela, né? A minha formação, ela respeita muito essa questão de como o paciente vai receber aquela informação e se ele vai autorizar aquela informação. Então, Entendi. Eu sempre estou explicando como vai ser o procedimento e aí naquelas pessoas que são um pouco mais resistentes, eu tenho paciência para que ela conheça realmente a técnica sem medo. E sempre dá certo. Porque
a quiropraxia precisa que o indivíduo acredite também, relaxe também, né? Às vezes o cara tá muito tenso ali, pegou no pescoço do cara, já trava tudo ali, já. E não deixa o ajuste acontecer. Talvez eu seja parte de uma população muito pequena, porque eu acho muito satisfatório assistir quiropraxia na internet. Eu gosto. Pra mim é muito prazeroso também. É muito prazeroso pra mim. Algumas pessoas se assustam. Pra mim é que nem aqueles vídeos do cara chorando papel bolha, aquelas coisas. Eu sou desse tipo aí. Pra mim é bem prazeroso também. A maioria das pessoas que chegam com medo, eu pergunto, por que você tem medo? E aí as pessoas dizem, é porque eu assisti um vídeo no YouTube e fiquei apavorada. Eu digo, então, exclua, bloqueie, não assista vídeo no YouTube. E aí eu consigo desmistificar na maioria das vezes. Muito bom, muito bom. Eu faço uso 2 vezes por semana, galera. 2 vezes por semana eu tô lá cuidando da carcaça, do resto que sobrou da carcaça e tô muito feliz com o meu tratamento. Tô muito feliz mesmo. Saindo um pouquinho da fisioterapia, vamos começar a falar das suas práticas agora, né? A gente se conheceu através do CrossFit. E já tem uns bons 5 anos aí, por aí, né? Eu sempre gosto quando o pessoal nos procura a Black Belt, a CrossFit Black Belt para treinar, e são pessoas que podem embasar e podem sentir o produto que a gente vende, que é o CrossFit, né? Então, no nosso box a gente tem médicos ortopedistas, temos fisioterapeutas do seu quilate, então tem todo um pessoal da área de saúde, enfim. Para mim, essas pessoas validam o método, porque às vezes a concorrência ela é ferrenha para todos os lados, tanto nas artes marciais, um professor de arte marcial fala bem da sua arte marcial e ferra a outra, né? Então, chegou a nova menina dos olhos, que é o beach tennis, aí todo mundo fala mal do beach tennis, não sei o que lá, mas lesão acontece em todo lugar. Lesão acontece na academia de musculação convencional, né? Quando o CrossFit foi o boom da época, ainda bem que se manteve. O CrossFit conseguiu ter um arcabouço e embasamento científico bastante para se manter até hoje. E quando aconteceu, tudo CrossFit vira pneu. CrossFit, ficar correndo na rua sem camisa. Machuca demais o CrossFit. A pergunta é, CrossFit machuca mesmo? Eu vou te responder com outra pergunta. Qual é o esporte, antes do beach tênis, mais praticado no Brasil? A paixão do brasileiro. Futebol. O CrossFit lesiona menos do que o futebol. Dados científicos. Por muito tempo, assim, alguns anos, eu tive que aceitar críticas por ser fisioterapeuta e praticar CrossFit. Da mesma forma que hoje eu escuto críticas por ser fisioterapeuta e praticar jiu-jitsu. Mas, graças a Deus, a ciência está aí, produzindo artigo, produzindo conhecimento que a gente consegue aplicar. E o CrossFit, ele tem uma taxa de lesão infinitamente menor do que o futebol, por exemplo. São esportes totalmente diferentes. O CrossFit não é um esporte de contato, mas o futebol é um esporte extremamente popularizado no nosso país. Muitas pessoas praticam e ninguém está aí questionando sobre a taxa de lesão do futebol. Isso já é uma coisa bem estabelecida. Então, o CrossFit, ele lesiona se você não tiver uma boa orientação e se você deixar o seu ego se sobressair à instrução que você recebe. E isso é para qualquer esporte. Se você não quer se lesionar, não pratique esporte. Agora eu te digo, as consequências do sedentarismo são bem piores do que as lesões que você pode encontrar na prática esportiva. Perfeito. Eu tive um dos treinadores de movimento, que também é uma coisa que é relativamente nova, né? Sai um pouco da atmosfera de academia, então é muito movimento corporal, muita expansão articular e consciência corporal também, né? Ele me falava assim, você só vai entender a importância de fazer movimento ou fazer qualquer tipo de atividade que busque sempre alta mobilidade, flexibilidade, consciência corporal. Você só vai saber a importância disso aí no dia que você quiser andar e não puder andar. No dia que você quiser correr, vai ser um dia muito triste. E ele fala... A oratória dele era tão boa que ele falava assim, naquele dia vai ser muito triste para você. Então, assim, você meio que viaja.
Eu quero viajar para que isso aconteça quando eu estiver com 105. A minha viagem é essa, mas ela pode vir antes, ela pode vir daqui a pouco, ou, sei lá, um infortúnio da vida pode me colocar nessa situação. Mas ele foi tão feliz, tão rico na forma que ele colocou, que você, na hora que ele fala, você faz, caramba, imagina, eu na minha cama e eu olhar assim, não, quero correr, quero pegar meu netinho no braço, não posso. Então, tem algumas coisas que, assim, você vai aprender a dar valor quando você se colocar naquela posição, né? Exatamente. E eu concordo demais. Acho que, como você falou, todo tipo de lesão, todo tipo de esporte tem lesão, e a maioria vem por uma prática sem orientação e o ego, né? A gente sempre fala no CrossFit que o desafio do CrossFit é de você para consigo, é de você para a pessoa que era antes. A Aline de ontem, a Aline de hoje tem que estar melhor do que a Aline de ontem. E a Aline de hoje, a de amanhã tem que estar melhor do que a Aline de hoje. E assim, exatamente, melhorando, né? É uma máxima do CrossFit, isso aí. Mas estamos falando de luta. O Red Corner Podcast está aqui para isso. E eu queria saber de você quando partiu esse interesse para assistir luta, assistir UFC e se tornar essa especialista em UFC. Olha, eu já vou corrigir a informação. Porque eu não sou especialista, eu sou muito fã. É diferente. Mas eu gosto muito de luta. Agora, escuta essa história engraçada. Funny story. Eu tinha um preconceito gigante. Sobre luta? Isso. Até mais ou menos assim, 2009, 2010, eu não via como um esporte saudável. Então, quando eu assistia, né, esporadicamente luta, que via as lesões que aconteciam, de lacerações, coisas, né, normais que acontecem durante uma luta de MMA, eu achava aquilo, nossa... sangrento, né? Violento. Pra que isso? E aí, o que mudou a minha visão foi um atleta, que você já sabe quem é, José Aldo. Eu sou muito fã de José Aldo, não tenho o que falar. José Aldo. Eu gosto de José Aldo, Mentira! Mas foi mais ou menos ali em 2013, era no início do ano, eu acho que foi a luta de José Aldo contra Frank Edgar. E aí foi uma luta muito difícil, daquele jeito que José Aldo gosta de fazer. 5 rounds, deixar pro... matando o do coração. Matando o fã do coração. E aí eu achei aquela luta tão incrível. Ele ganhou a luta, mas foi tão sofrida. A cada round eu ficava admirando aquela criatura por estar conseguindo fazer aquilo, por aguentar aquilo. E depois fui pesquisar a história do lutador. Foi quando eu percebi que por trás de cada golpe, daquela, né, aparente violência, tinha toda uma história. Isso. E aí eu me apaixonei. Desde então eu comecei a pesquisar sobre os lutadores, a assistir às lutas com mais frequência. E tem algumas pessoas assim que foram referências para mim, alguns lutadores que desde que eu comecei a amar esse mundo, eu acompanho e sou fã e defendo, e não fale mal que eu que eu tô aqui. Não, mas eu concordo. Pessoal, essa luta que ela tá falando aqui é do José Aldo com Frank Edgar. Ela foi realizada no Rio de Janeiro e acabou de uma forma bem legal, assim, tipo, foi uma joelhada, né? Frank Edgar tava atacando as costas deles em pé, ele desfez o ganchozinho aqui, o lock das mãos aqui, já virou e joelhada, e depois ele saltou e saiu correndo pra galera, que é o típico do José Aldo. Eu brinquei assim, José Aldo, mas eu gosto do José Aldo, é amigo pessoal, assim, gente muito boa, é um grande ícone do esporte. Eu já tive o prazer de dividir tatame com ele. É só ciúme da minha fisioterapeuta, mas é normal. Super luta, ótima luta para começar a se interessar pelo esporte, né? Pois é, e desde então eu assisto. Não sou especialista, como você fala, sim. Mas eu gosto bastante de estudar sobre esse mundo. Então, vamos lá. Do Brasil aí hoje, fala aí o teu top 3 em atividade. Top 3. Que difícil. Top 3 masculino. E mulher eu vou deixar mais fácil. O universo é um pouquinho menor, então fala aí da top.
para você no Brasil feminino? Tanto pode ser campeã, ex-campeã, ou alguém que está acreditando, ou que gosta de acompanhar a carreira, enfim. Top 3, porque dos homens a gente já sabe, é José Aldo e mais 2. Tá. A gente já sabe disso aí, tá? Tá. Então fala do teu top 3 masculino e da tua top feminino. Olha, tem alguns atletas... tem que ser em atividade, né? José Aldo. Tá em atividade, tá muito bem. Tá. Desceu de categoria. Isso. Tá, mas não sei como ele tá fazendo isso. Ele melhor. passava um perrengue danado para bater o peso na categoria. Conseguiu baixar de categoria, que era quase impossível. Mas eu acredito que é pela idade e a perca de massa muscular. A pessoa vai perdendo um pouquinho da densidade muscular, então acho que por isso ele tá chegando no peso. Mas tá muito bem. Então o José Aldo tá super bem no top 3 aqui, vamos lá. Demian Maia, muito bom. Demian Maia tá prestes a se aposentar, né? Todo mundo tem que parar um dia. Demian Maia é um cara muito cerebral, um cara que, tipo, é um ícone do jiu-jitsu, é o cara com o melhor aproveitamento dentro do UFC, em termos de aplicabilidade do jiu-jitsu, né? Só perde para Charles do Bronx. Charles do Bronx tem mais finalização do que o cara ainda. E o Charles do Bronx é o terceiro. E Charles do Bronx é o terceiro. Porque esse cara, a primeira vez que eu vi ele lutando, eu achei... O Charles do Bronx? Eu achei absurdo a vontade dele. A garra dele. O mindset dele é muito bom. Exatamente. E achei uma luta extremamente agressiva, no bom sentido da palavra. Como tem que ser. E pronto, desde então eu acompanho ele e esse é meu top 3 da atualidade, né? Que estão lutando. Você sabia que tem uma história do Charles do Bronx que ele fez, tipo, acho que ele chegou a fazer 8 lutas invicto, uma coisa assim, ridícula, assim. Aí perdeu uma luta pro zumbi coreano, eu acho, que ele sofreu uma lesão de clavícula. Foi uma coisa bem estranha, assim, a luta parou de uma forma bem inesperada, assim. Aí ele deu uma volta, caiu um pouquinho no ranking, depois se levantou, bateu a poeira, veio de novo. E hoje ele é campeão da categoria, né? Mas quando ele era ainda apenas um contender, era apenas um top 5 ou pretendente ao title shot, ele nunca fez uma entrevista, ele nunca tocou no cinturão. Ele fazia questão, dizendo, eu só vou tocar no que é meu. Porque às vezes ele pede para você colocar o cinturão no ombro, tal, fazer uma foto, né? Assim, você está disputando o cinturão. E ele fez, não, eu só vou tocar nesse cinturão aqui, quando ele for meu. E é tanto uma cena muito emblemática, quando ele recebe, ele acaricia o cinturão de uma forma que realmente a gente viu que tinha muito ali, muito sentimento ali. Bom, então temos José Aldo, Demian Maia e Charles do Bronx. Apenas, né? Vamos lá. E no feminino? Em atividade ou qualquer uma? Eu vou abrir o leque. Vamos deixar em qualquer uma. Vamos lá. Em atividade, não tem o que questionar. É Amanda Nunes, pra mim. Amanda Nunes, certo. É outra que me conquistou como fã na primeira luta. Sei. Não só porque ela já fez tudo que fez. Campeã de 2 categorias. Agora não mais, né? Mas eu acho que é temporário. Ainda não engoli aquela derrota. Ainda não engoli aquela derrota. Ela vai tomar de volta. Acredito que sim. Mas... Notícias bombásticas. Tu joga aí notícias bombásticas, Red Corner Podcast. Em primeira mão, Amanda Nunes saiu da American Top Team. Tá sabendo? Não. Saiu da Top Team. Amanda Nunes foi descoberta e desenvolveu toda a sua carreira e seus títulos mundiais dentro da academia American Top Team, que está baseada na Flórida. E depois desse último embate aí com a venezuelana... Ai, deu branco o nome dela. Deu branco. branco. Cadê? Branco. Que viagem é essa, velho? Pega o celular. Após o último embate, ela perdeu seu título e saiu da American Top Team. Essa é a grande notícia. A minha cara de Talvez ela esteja aí migrando para um time próprio.
o que é sempre um grande desafio para o atleta e às vezes é um passo muito grande. Pois Então, é. você como fã, torça. Eu Mas, realmente, estou chocada. quando isso começa do zero, claro que existem atletas que fazem a migração para outra equipe já fundamentada, outra equipe já estabilizada e se dão muito bem. Eles realmente precisam de novos ares. Durante a minha carreira, eu só mudei da equipe uma vez, basicamente. Foi sair da London Shoot Fighters da Inglaterra e vim para Kings MMA, e até hoje. Alguns atletas têm essa migração, têm uma visão mais profissional, eu tenho uma visão mais de arte marcial, sou mais leal, mas alguns atletas veem a coisa completamente como um business e mudam como quem muda de camisa. Estarei torcendo ainda. De toda forma, né? E tem duas atletas que eu acho que são promissoras, que eu tô ali acompanhando como fã também, Tá. que é a Luana. Sim, Luana Pinheiro, aqui de João Pessoa. Eu dou muito valor às pratas da casa. Muito bem. E a Tabata, Baby Shark. Baby eu Shark, acho que muito são bom. duas atletas que Bom vão nomes. causar. Bom. São novinhos também, tem muito lastro ainda para crescer. Isso. Só não escutei o nome da Cyborg. E aí, tu não acompanha a Cyborg? Cyborg É porque eu Cyborg sempre foi o acompanho. grande algoz da Amanda, né? Então, Isso. teve a chance, foi lá, perdeu, aí todo mundo... Tem algumas atitudes, assim, dos lutadores, às vezes, que eu não entendo, sabe? Por muitos anos, eu sempre fui ainda sou, né? Muito fã da Ronda. Ronda Rousey. Yes. Ele saiu em inglês. Saiu tudo bem. Não, ele só bota só embaixo e colocar sim. Sim, sabe? Mas nunca compreendi muito bem. Talvez, assim, nunca aceitei muito bem a forma como ela encerrou a carreira dela no UFC. Porque ela não encerrou a carreira, mas... e a Cyborg ainda é uma pessoa, assim, que eu admiro muito como lutadora. Ela tá no Bellator. Bellator. Tá no Bellator, campeão do Bellator. Isso. Eu admiro muito também, mas eu gosto mais da Amanda Nunes. Não me pergunte por quê. Não me pergunte por quê. E a Honda, ela realmente foi um expoente na época, mas ela migrou para outra parada agora. É muito filme, é gamer. Tá acreditando que ela é gamer agora? Não sabia. Ela é gamer. E tem milhões de seguidores, já teve filho, já Isso. casou, então eu acho que já era, já não volta mais.